Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Sou a professora Tereza Mendonça, uma das coordenadoras do Observatório de Lazer e Turismo da Baixada Verde. Hoje estamos dando continuidade ao projeto de extensão, né, sobre comunicação dos resultados do observatório. E nessa série de entrevistas, né, hoje é a quarta entrevista, vamos entrevistar Thaís Andrade, nossa ex-aluna, que hoje está trabalhando, né, com a gestão de turismo em Queimados. Então, já passamos, né, por ex-alunos em Nilópolis, em Duque de Caxias. Qual foi o outro? Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, né? E hoje chegamos a Queimado com a Thaís. E quem fará a entrevista, né, será a nossa aluna, voluntária do projeto, a Thaís Águido, que daqui a pouco, né, passa a bola para ela. Então, Thaís Andrade, né, nossa ex-aluna, é bem-vinda. Aqui nós estamos fazendo um bate-papo entre alunos com alunos, né, para saber um pouco como é trabalhar na gestão pública de turismo na Baixada Fluminense e na região turística da Baixada Verde. Então, a partir de agora, a Thaís Águido, nossa aluna, está com você aí, liderando, né, coordenando essa entrevista. Um abraço, até já. Boa tarde, Thaís. Eu Boa também sou tarde. Thaís, né? Eu sou aluna do quarto período de turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu vou estar iniciando essa entrevista pedindo que você se apresente, que você diga o seu nome, a sua formação, quando você se formou e as áreas em que você atuou e atua atualmente. Qual o seu cargo? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz de poder fazer parte, né, de mais esse projeto dentro do Observatório. Eu sou a Thaís Andrade. Eu me formei em dezembro de 2021, né, sou bacharel em turismo pela Rural. E o meu primeiro contato profissional, né, a minha experiência profissional é majoritária na administração pública, né, o meu primeiro emprego foi dentro da própria Secretaria de Cultura e Turismo de Queimados em 2019. E desde então eu tenho atuado dentro dela. Também atuo, né, como assistente de produção e receptivo do Teatro Nova Iguaçu, atualmente no contraturno da Secretaria. Então, eu tenho feito esses dois trabalhos dentro da área de turismo, que para mim tem sido bem interessante. Bacana, Thaís, muito bacana. E tendo como referência esse seu cargo atual, quais são as atividades que você costuma fazer lá? Quais são as suas tarefas e as funções que você tem dentro da secretaria e dentro do teatro também? Então, na secretaria, eu estou envolvida com a coordenação e a promoção do desenvolvimento de atividades de natureza turística, para além das produções culturais que acontecem aqui também, fazendo também atendimento dentro da repartição e demais equipamentos públicos, porque a Secretaria de Cultura ela tem equipamentos públicos que não necessariamente estão dentro do âmbito da Secretaria. Para além de outros expedientes também do administrativo da própria Secretaria. Já no teatro, lá eu também faço diversas coisas, né? A gente vai desde o receptivo, desde a assistência na produção, né? Analisando o catering, do camarim, do artista, fazendo o fluxo do público, né? Tirando dúvidas e tudo mais. Então você lida bastante com o turista diariamente, né? Sim. Ou não? Então, o teatro está dentro da Baixada Fluminense, né? Eu acredito que nesse primeiro momento a gente está tendo bastante fluxo da própria cidade e dos municípios vizinhos, mas a gente já recebeu muitas pessoas de fora também, que é bem interessante você perceber que as pessoas elas estão fazendo uso daquele espaço, sabe? É um espaço, é um teatro muito incrível que tem em Nova Iguaçu. Então a demanda que predomina é a demanda local, né? Atualmente, eu acredito que sim. Ainda não foi feita uma pesquisa, né, de público e tudo mais, mas pelo que a gente conversa, que a gente recebe assim, das pessoas, a gente consegue perceber isso.
Bacana. E falando um pouco sobre as atividades, as ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria, quais são as ações? Você pode dizer para a gente? Na Secretaria, atualmente, a gente está desenvolvendo alguns projetos, né? A gente tinha um projeto, a gente tem, na verdade, que ele ficou um pouco parado por algumas questões internas, mas a gente está retomando, que com uma nova nomenclatura, que é o Curta Mais Seu Bairro, a gente faz um cinema itinerante na cidade, buscando atender os bairros mais descentralizados do município, entendendo que a gente não tem um cinema, que a gente, enfim, a gente leva um cinema que a gente monta aqui com uma tela inflável enorme, aí a gente consegue projetar alguns curtas, né, alguns pequenos filmes, e é muito interessante entender essa dinâmica de aceitação do público, né, daquela localidade. A gente também tem um projeto que a gente está em parceria com a UERJ, o Programa de Fortalecimento do Artesanato Brasileiro. A gente entende que o artesanato é um núcleo muito fundamental, né, para o turismo. Então, essas parcerias estão sendo muito valiosas dentro daqui de Queimados. Esse curso é um curso que é uma capacitação, é uma qualificação para artesãos, né, para que eles consigam comercializar seus produtos. Então, eles estão tendo assim, o melhor atendimento, o melhor ensino possível que está sendo disponibilizado pela UERJ. A entrega desse curso ele vai ser uma entrega de uma feira de economia solidária, onde vão ser disponibilizadas barracas que são totalmente pensadas para ele em sol, pensadas em chuva. Então, assim, vai ser uma entrega, acho que é muito interessante também. Esses são os dois projetos que a gente está mais à frente agora, desenvolvendo aqui em Queimados, dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. O mais interessante no que você tem falado é que a gente quebra um pouco daquele conceito de que o turismo ele só está voltado para a zona sul do Rio. E não, você pode fazer o turismo também na Baixada Fluminense, né? É muito interessante. Sim. E, na sua opinião, qual é o papel que a universidade teve na sua formação acadêmica para que você atue hoje onde você está? Então, eu acho que, sem dúvidas, a implantação de observatório voltado para pesquisas na Baixada Fluminense dentro da universidade fez toda a diferença na minha formação e eu acredito que também na dos meus colegas que estão tendo essa relação com a gestão pública, porque é muito diferente na prática, quando a gente está aqui dentro, é tudo muito diferente. E poder ter um contato, né, mais aproximado através do observatório, eu acho que faz toda a diferença. Antes de eu entrar aqui, eu fiz o inventário da cidade de Nilópolis, do município de Nilópolis, e aquilo ali já me deu uma base muito interessante para quando eu estivesse aqui atuando. Tanto que quando eu entrei, assim que eu entrei na secretaria, começou a ser realizado a inventariação daqui do município. Então, assim, eu já estava naquela atividade, já entendia como que funcionava. Então, eu acho que a implantação do observatório ela foi fundamental, né? A teoria ali, né, que foi aprendida durante o curso foi algo que foi super importante também, mas, sem dúvidas, os trabalhos de campo desenvolvidos com o suporte do observatório fez toda a diferença. Perfeito, Thaís. E quais são os desafios que você enxerga no município que você está atuando para o desenvolvimento da atividade turística na Baixada Verde? Olha, eu acho que esse é um desafio tanto para Queimados, tanto para todos os Só um momento, municípios. Thaís. Então, assim, hoje eu vou falar Thaís, diretamente dos dois, né? Tanto para o meu município, tanto... Tudo certo? eu não estou conseguindo te ouvir direito. A conexão está meio ruim. Fala de novo. Consegue me ouvir bem agora? Agora sim. Oi?
Agora sim, pode falar. Como eu estava falando, é um desafio que é tanto para Queimados quanto para os demais municípios, né, englobando toda a Baixada. Eu acho que ainda ter que ficar tanto nessa tecla da sensibilização, da importância, né, do desenvolvimento da atividade dentro dessa região. Porque a gente sempre tem que estar cativando aquilo nos munícipes, a gente sempre tem que cativar aquilo para o próximo, né, para quem a gente está falando, para que as pessoas entendam que o turismo ele não é só aquela idealização que a gente tem de Zona Sul, dos principais atrativos que são, né, televisionados, que a gente tem muita coisa interessante sim aqui na nossa região, que o turismo ele pode ser propulsor para tantas outras coisas importantes, né? Até mesmo para a saúde, para a segurança. Então, eu sinto que a gente ainda está em uma posição que a gente tem que estar o tempo inteiro, né, sensibilizando as pessoas para que elas não enxerguem um tamanho absurdo no desenvolvimento da atividade na região. Então, você acredita que no sentido de atrativos, eles existem, só que essa questão da sensibilização que tem trazido essa dificuldade. Eu digo assim, né, um desafio porque acho que a Isabela participou disso, a Tereza viu isso. Quando a gente estava, né, começando a trabalhar os municípios, né, em conjuntos, a gente precisou atender algumas demandas, como criação de conselhos e tudo mais. Aqui em Queimados, a gente teve uma grande polêmica quanto à criação do Conselho Municipal de Turismo. Isso para a população foi um absurdo, né? Eu trabalho aqui em Queimados e eu também sou moradora de Queimados. Então, assim, eu conheço muitas Sim. pessoas, eu tenho acesso a muitos munícipes nas redes sociais. Então, eu ainda sinto que quando tem publicações, né, o nosso canal de divulgação é através das mídias sociais. Então, eu enxergo que quando a gente tenta fazer essas divulgações, quando a gente está em alguma pauta, né, que leve o cunho turístico, algo similar, as pessoas ainda têm uma certa resistência. Então, eu ainda sinto que a gente está no constante papel de sensibilização. Mas já falando sobre esses atrativos, você consegue destacá-los, falar sobre eles? Então, a gente tem os que a gente tem mais fluxo aqui em Queimados, é a APA Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo. É uma APA bem interessante, tem trilhas, tem espaços de convivência, tem parquinho, a população ela faz bastante uso daquele espaço. Teve um período que a gente conseguiu fazer uma instalação de um projeto que a gente teve uma parceria, que se chama Ativação Cultural. Eram 3 containers sustentáveis, eles estavam instalados dentro da APA, né? Onde tinham exposições, onde aconteciam alguns encontros, foram fomentadas algumas atividades de lazer, né, enfim, culturais dentro daquele espaço. E foi um tempo que a gente conseguiu, de fato, como a gente estava lá todos os dias, a gente conseguia perceber o fluxo de pessoas. Eu, particularmente, pude conversar com muitas pessoas que frequentam ali. O bairro, por exemplo, faz muito uso, mas aí as pessoas comentavam que vinham parentes, vinham pessoas de fora para utilizar aquele espaço, as pessoas fazem piqueniques, fazem ensaios fotográficos, acontece muito naquele espaço. A gente também tem a Pracinhas da Cultura, que é um espaço onde acontecem, para além de atividades culturais, a gente tem o cine-teatro, então ali acontecem exibição de peças, acontecem atividades correlatas à cultura, ao lazer. Então, a gente está sempre fomentando a visitação naquele espaço. É um espaço que é bem utilizado também. Certo, entendi. Achei bem interessante essa questão do lazer, né? Porque geralmente o pessoal ele vê o lazer como algo, eu quero ficar tranquilo em um lugar. E dá para ficar tranquilo na Baixada. A gente tem que quebrar esses estereótipos, né?
E só Porque, fazendo um adendo, um adendo na sua fala, quando eu falo também da questão da sensibilização, é porque que acontece? Dentro da Baixada, quando a gente vai falar sobre turismo, vai falar algo do tipo, as pessoas, elas sempre embatem na pauta, né? De antes desenvolver melhor uma educação, uma saúde, enfim, eu não discordo disso, né? Eu acho que são né, pontos importantes. Mas eu acho que a população também precisa entender que a gente também tem verbas destinadas ao lazer, que não são retiradas de saúde, de educação, e que também é um direito nosso. Como a educação, como a saúde é um direito nosso, o lazer ele também é. Como o Gilberto Gil, se eu não me engano, foi o Gilberto Gil disse uma vez, exatamente. a cultura é que nem arroz com feijão, sabe? Ele é essencial para a nossa vida. O lazer, a cultura é essencial para a nossa vida. Então, assim como a educação, como o lazer faz parte, né? A pessoa melhora o nosso bem-estar, enfim. Bacana. É, e já pensando nesses atrativos, você acha que quais são os meios de divulgação que vocês têm para os moradores e para quem vem de fora também para conhecer? Então, atualmente nosso principal canal de divulgação é através das mídias sociais. Por lá, né, as mídias tanto da secretaria como da prefeitura, são por lá que são feitas as divulgações. A gente também participa, né, de alguns eventos que são estaduais, então, junto da Baixada, a gente tem feito, né, algumas rotas, a gente já fez alguns períodos atrás, algumas feiras, então a gente também divulga através desses canais presenciais. Ah, então o que predomina mesmo são as mídias sociais, né? Vocês fazem a Atualmente, sim. divulgação por Instagram, Facebook, Isso. entendi. É, e você acha que os moradores eles têm sido beneficiados pelos projetos? Cara, eu acho que tudo é uma cadeia, por exemplo. Uma cadeia assim de. Uhum. Né? A gente teve aqui a Lei Aldir Blanc, foi a lei que foi até discutida no meu projeto de conclusão de curso. Sim. Foi um projeto que a gente conseguiu fazer a execução dele 2 vezes. E essa última vez foi no final de 2021, onde a população ela teve a oportunidade de participar do edital. Se eu não me engano, agora foram 53 contemplados, onde esses 53 contemplados, eles tiveram que realizar ações e projetos dentro do município. Uhum. E aí o que acontece? Esses projetos eles foram realizados, só poderiam participar os moradores queimados, munícipes residentes. E muitos projetos foram desenvolvidos, projetos que geraram visitação para o município, né? Porque Uhum. eram desde rodas de samba a atividades teatrais, aconteceu muita coisa bacana aqui. Então acredito que traz, né, a oportunização de algumas pessoas, né, de alguns fazedores, botarem o seu projeto ali para jogo, Sim. as pessoas, aos munícipes, né, aos munícipes a visitarem, a participarem de maneira gratuita e, cara, aquilo ali vai desenvolvendo, vai gerando também, né, um desenvolvimento econômico, aquilo ali vai gerando diversas coisas, como eu te falei, o turismo ele é propulsor, né, de tantas coisas, Sim. então eu acredito que ele só tem a ganhar com isso. Entendi. É, e como você acha que a troca desse nome de região turística Baixada Fluminense para a região turística Baixada Verde tem influenciado na, na divulgação e nos projetos, no conhecimento também das pessoas, né? Porque às vezes a troca desse nome também dá uma motivação, impulsiona alguma coisa nas pessoas. Quando você fala de Baixada Fluminense, né, a Baixada Fluminense ela tem diretamente eu acredito que as pessoas pensem em pobreza, pensem em violência,
Eu acho que essa troca nos dá a oportunidade de entregar às pessoas uma nova visão da Baixada, sabe? É uma visão de algo que já está até aqui, mas que acabou sendo escondida por esses estigmas, sabe? Então, acho que nos Sim, dá a oportunidade de ter um novo olhar para a Baixada. entendi. Certo. Muito bacana o seu posicionamento a respeito, porque até eu mesma, eu já fui uma pessoa que tinha esses estereótipos, e quando eu vim morar na Baixada, eu vi uma diferença enorme no que eu pensava. Eu comecei a me identificar com esse local e querer aprender mais sobre e também vivenciar as experiências que aqui traz para a gente também. Não é só no Rio que a gente tem experiências boas. Aqui a gente também tem muita coisa boa. Só precisa ser mais desenvolvido, só precisa ser mais conscientizado e sensibilizado pelas pessoas, né? Uhum. E você vê boas expectativas para o futuro do turismo na Baixada e no seu município? É o que a gente espera, né? A gente, todo dia a gente levanta, a gente trabalha. É não uma realidade fácil. É, eu acredito que os meus colegas também tenham essa mesma sensação, né? De que às vezes a gente quer as coisas com muita urgência, né? A gente acha que Sim, às vezes a gente quer, a gente consegue realizar, só que as coisinhas elas são passinhos de bebê, sabe? Envolvem processos, envolvem, enfim, elas não são no tempo que a gente de fato gostaria. Mas mesmo assim é muito sobre resistência também. A gente dá o nosso melhor, né, enquanto pessoas que estamos à frente da gestão de turismo nos municípios. Então a gente espera que a gente deixe algum legado, né, deixe algum fruto para a sim. galera aí. É. O pessoal vê, né, que as coisas têm acontecido sim, e elas podem acontecer. E a gente tem essa capacidade de mostrar para o outro que se é bom para mim, também pode ser bom para ele, né? É sobre isso. E para fechar, como você relataria essa experiência que você tem vivido na gestão pública do turismo na Baixada Fluminense? Olha, eu acho que eu tenho crescido muito desde então. Como eu relatei para você, nada é tão fácil. A gente às vezes fica numa relação assim de altos e baixos, mas é uma experiência muito gratificante. Desde a universidade, eu sempre recebi aqui dentro da secretaria, eu sempre recebi muito apoio da Tereza, da Isabela, sempre estavam diretamente nos apoiando para o que a gente precisava. Então, essas trocas, as trocas com os outros municípios através do Conselho Regional, tudo isso vai fazendo muita diferença no nosso dia a dia, sabe? E eu fico muito feliz de ver também tantos colegas meus, né, que são ex-alunos, que ainda são alunos, estão conseguindo estar envolvidos nos outros municípios. Isso é muito legal. Compreendi. Você então se sente muito bem nesse meio, né? Trabalhando nessa área, porque o turismo é aquilo, né? Você vai sempre estar pesquisando e sempre vai estar se atualizando. É um Eu processo acho, contínuo, né? eu acho que o turismo, ele me oportuniza a conhecer muitas coisas, né? Eu acho que o fato dele ser multidisciplinar me cativa, de certa forma. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar me envolvendo com diversas coisas que às vezes nem são tão correlatas, mas eu me identifico. Então, eu acho que o turismo ele me oportuniza essas experiências. Ah, bacana, Thaís. Muito obrigada. Você foi incrível. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu vou fazer a perguntinha para a Thaís. Uma, não, Claro. duas. A primeira é o seguinte, assim, qual seria o diferencial? Porque você falou do parque, né, da APA, né? Mas qual seria o Uhum. diferencial de queimados aí no destino da Baixada Verde, né? O que além da APA você acha que destaca como, né, um atrativo, elementos importantes?
aí em Queimados? Então, Tereza, nós não temos muitos atrativos consolidados, né, como vocês podem identificar dentro do próprio inventário que foi feito. O que a gente tem de mais desenvolvido assim, próprio para visitação é a É APA, com né? potencial também, né? Sim, a APA, porque ela foi reformada recentemente. Então, por isso que eu sempre bato a tecla de dizer que ela é a mais estruturada, né? Para além, a gente tem, como eu falei, a gente tem a Pracinhas da Cultura, que ele acontece muitas coisas. A gente tem aqui uma Vila Olímpica também. Aqui o esporte ele é muito presente no município, né? Então, acontecem campeonatos, acontecem coisas. Então, a gente tem esse circuito de visitações no município por conta do esporte, que é algo que é bem presente também. É algo que eu acho que a gente tem aqui no município, que é muito interessante, só que a gente ainda não conseguiu, né, colocar para frente, né, um estudo sobre as ruínas que a gente tem aqui queimadas, que é algo que tem ali por trás muita história, que a gente ainda não sabe exatamente qual é a verdadeira história por trás das ruínas. Então, assim, a gente tem algumas coisas ainda a serem desenvolvidas, mas esses eu diria que são, assim, os que estão mais aptos para visitação, que estão mais ok por agora. E uma outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: qual o papel que você acha que tem o observatório na gestão do turismo na Baixada Verde? Cara, é essencial. Esse apoio técnico, né? Porque a gente sabe que não é a realidade de todo município ter uma pessoa do ramo de turismo, né? Quando eu digo isso, é um turismólogo, um gestor de turismo, né? Que tem alguma formação ou algo do tipo. Então, todo o conhecimento que vocês passam dentro, dentro das reuniões do conselho, toda a mão de serviço, né? Que vocês disponibilizam para gente, poxa, um inventário é caríssimo para fazer. E não é a realidade de todo município poder pagar por um inventário. Então, esse trabalho que vocês fizeram, em específico do inventário, foi algo assim, sensacional para a região no todo. Eu lembro que quando eu precisei também de fazer uma capacitação dentro do Conselho Municipal de Turismo, a Isabela também esteve presente com o observatório. Então, assim, vocês estão sempre ali com a gente, sempre caminhando lado a lado, porque a gente precisa. Então, vocês têm um papel fundamental no desenvolvimento de tudo que vem acontecendo na região. Obrigada. Gostaria de fazer mais algum comentário sobre a sua atuação, seu papel, turismo queimado, turismo, cultura e queimados? O que você gostaria de falar para finalizar? Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de vocês terem me disponibilizado esse espaço para estar aqui. Eu vejo que a gente está ainda caminhando a passinho de bebê. Como eu falei, eu gostaria que as coisas caminhassem um pouco mais rápido, que as coisas, enfim, que elas acelerassem mais, mas nem tudo que eu quero eu consigo de fato realizar, mas eu estou sempre tentando dar o meu melhor, sempre tentando fazer o que está dentro da minha realidade. Eu espero que o turismo ele ainda tenha muito mais visibilidade, não só dentro do meu município, como nos outros municípios da região. Eu acredito muito na potência que a região tem de crescer unificadamente. Então, eu espero é isso, mais visibilidade para a nossa Baixada e que a gente possa avançar muito juntos ainda. Obrigada. Mais alguma pergunta, Thaís? Quer fazer uma pergunta, Vinícius? Não, eu acho Não, por que, mim tá tranquilo. acho que tudo Foi que tudo bem ela disse esclarecido. foi bem esclarecedor e tirou várias dúvidas que eu tinha também. Então tá, Thaís. A gente agradece sua participação. Bom trabalho para você, né? Que você vai continuar trabalhando. Tá? Gente, muito, muito obrigada. Espero ver vocês em breve, novamente. Obrigado.
Um Abraço, abraço. tchau, Obrigada, tchau. Bom Thaís. trabalho. Tchau, tchau. Um abraço.